Olá, meus amores, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui fazer mais uma abertura da nossa aula de nutrição, mas eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui estamos todos muito bem também. E o tema de hoje vai ser sobre os benefícios do magnésio. Olá, meus amores, tudo bem por aí? Então vamos entender o tema de hoje. Vou falar sobre o magnésio, tá? Então assim, só para lembrar que o magnésio ele é um mineral fundamental e ele participa de várias reações metabólicas no nosso corpo, certo? Então olha só, o magnésio ele é considerado como o segredo para a longevidade, né? Então a gente sabe que a estimativa de vida é bem longa. Então, o nível de importância do magnésio para a nossa saúde é visto como indispensável. Então, olha só, o magnésio ele é um mineral utilizado na síntese de proteína, no transporte de energia, ele vai contribuir para o funcionamento de algumas enzimas essenciais, principalmente aquelas que necessitam da vitamina B1, né? Também ele participa do equilíbrio do cálcio, do potássio, do sódio. Também ele vai ajudar ao bom funcionamento celular, necessário para a atividade hormonal e em mais de 300 reações químicas que ocorrem diariamente no nosso organismo. Ele também participa desde a síntese do DNA até o metabolismo da insulina. Então vamos entender. Baixos níveis de magnésio foram ligados às condições crônicas, como por exemplo, um Alzheimer, diabetes e doenças cardíacas. Sendo assim, cerca de 60% do seu magnésio está onde? O nosso magnésio, na verdade, ele vai estar nos ossos. Então, 60% desse magnésio a gente vai encontrar nos ossos, tá? E o restante? O restante vai estar em tecidos do corpo e apenas 1% a gente vai encontrar no sangue, tá? E aí, olha só, ele vai ter essas reações que a gente acabou de falar, e aí ele vai ajudar em vários processos metabólicos, né? Então, por exemplo, ele ajuda numa digestão. Então, na digestão, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar a musculatura do trato digestivo, o que inclui a parede intestinal, que controla a nossa capacidade de eliminar, e aí você vai eliminar lá e vai sair quem? O cocôzito, com facilidade, tá? Então, ele também alivia dores musculares e espasmo, né? Então, esse mineral, ele possui um papel muito importante nos sinais neuromusculares e também nas contrações musculares. Então, olha só, lógico, ele vai ter vários papéis, né? Então, um deles também é equilibrar o humor. Então, ele exerce um papel importante para a manutenção do humor e das funções cerebrais equilibradas. Também, olha só, ele vai prevenir a osteoporose, né? Por que ele vai prevenir a osteoporose? O magnésio, ele está presente em grande escala nos ossos, então vamos entender. O cálcio é necessário justamente para a saúde do nosso osso, certo? E também para os dentes. O que acontece? Só que para eu ter cálcio realmente lá no meu osso, eu necessito de um transporte correto. Porque se eu for falar, vou suplementar com cálcio, eu estou consumindo cálcio, muitas vezes aquele cálcio ele não está no lugar certo. O cálcio ele pode realmente estar nas articulações, né? Ou de repente nas artérias, ou ele pode sair na urina. E como que eu faço para esse cálcio realmente, eu tenho certeza que ele vai entrar e vai ficar ali no meu osso? Eu necessito de um transporte. E um desses transportes, então, justamente vai ser quem? O magnésio. Então, o magnésio é um mineral que vai transportar o cálcio justamente no teu osso, tá? Tem um outro lá, tem a vitamina D, mas nesse caso, geralmente são essas duas, tá? Mas assim, o foco é magnésio. Então, o magnésio é justamente um mineral que ele tem essa capacidade e essa responsabilidade de pegar justamente o cálcio e levar para o osso, tá? Ok? Outra função do magnésio é reduzir a resistência insulínica. Ele também vai tratar a síndrome metabólica. Então, para quem é diabético, é ótimo, né? Principalmente diabético tipo 2. Vai reduzir todo esse
esse processo aí. E aí, olha só, ele também vai reduzir os efeitos da enxaqueca. Então, alguns estudos sugerem que pessoas que sofrem de enxaqueca podem ser propensas, né, à deficiência do magnésio no organismo. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho uma dor de cabeça que não passa nunca, aí já foi nisso, já foi naquilo, já fez procurou várias ajudas ali, não teve uma resposta positiva. E às vezes pode ser uma ausência desse magnésio, tá? Então, assim, ó, o nosso foco, vou falar de duas vias de magnésio. Uma na via da alimentação, que eu sempre falo, a gente vai ter que ir sempre na linha da comida, né? Então, assim, toda a vitamina, todo mineral eu consigo no meu alimento, né? Desde que eu consiga ter um equilíbrio, ou seja, comer aquela linha da comida de verdade. E aí, eu vou te dar outra sugestão, justamente para a gente ter também como suplementação, tá? Então, assim, de repente a gente vai comprar o magnésio, você fala, nossa, tem tantos que eu nem sei para que serve. Aí eu vou falar de cada um para vocês, ok? Então, agora eu vou falar onde que eu encontro, né? Onde que eu encontro fonte de magnésio na alimentação, tá? Então, olha só, na alimentação eu vou encontrar nas frutas, nas verduras, nos vegetais, na semente, nos grãos, nas oleaginosas. Então, assim, ó, magnésio a gente encontra com facilidade, desde que vocês vão naquela linha de comida de verdade, certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou encontrar, por exemplo, no abacate. Eu encontro também nas algas marinhas, na couve, no espinafre, na beterraba, na banana, nas folhas de beterraba. Às vezes a gente vai lá na feira e descarta as folhas, é riquíssimo em magnésio. Então as folhas dá pra gente fazer uma sopa, jogar num suco verde, fazer um refogado, né? Então não dá para desperdiçar. A gente encontra também no brócolis, né? No grão de bico, no figo seco, encontro também no feijão, na ervilha, também na lentilha, na mandioca, no quiabo, na batata, de preferência com a casca, tá? Uva passa, na parte dos integrais, então eu também encontro, por exemplo, no arroz integral, na aveia, no farelo de aveia, na granola, encontro também nas amêndoas e também no amendoim. Quando eu falo das sementes, eu sempre foco a semente de abóbora, tá? Então, a semente de abóbora ela é riquíssima em magnésio. Então, geralmente, né, vai ter as disfunções, a pressão aumentou, coloca a semente de abóbora, que ajuda bastante. Também eu vou encontrar na semente de girassol e também no de gergelim, tá? Então, vamos lá. A falta desse magnésio é muito severa para o nosso corpo. Então, a gente tem que estar sempre mantendo ele em níveis equilibrados. Tá? Então, por exemplo, a ausência desse magnésio pode acarretar outras disfunções, ou seja, alguma doença, né? Alguma inflamação no nosso corpo, como por exemplo, um colesterol alto, ou mesmo uma hipertensão, ou uma hiperatividade. Pode sim ser uma ausência desse magnésio. Posso ter também uma alteração no ritmo cardíaco, ou mesmo uma má circulação, ou de repente uma irritabilidade, ou mesmo gases, ou pode ser cálculos renais. Eu posso ter cãibras, cansaço, ansiedade, depressão e até mesmo uma insônia. Além da constipação que pode ocorrer, distúrbios comportamentais, uma letargia, a memória prejudicada, uma fadiga, dor crônica nas costas, né? E transtorno da ansiedade. Tudo isso por quê? Porque eu não tenho magnésio suficiente. Então, daqui para frente, a gente vai focar na linha da alimentação, porém, dependendo do caso do paciente, o que a gente tem que lembrar, né? A gente tem que justamente fazer uma suplementação. Então, além de consumir no alimento, a gente tem que usar suplementações. Eu vou dar dicas aqui e nomes de algumas suplementações, tá? Mas eu sempre falo, sempre procura um profissional para poder orientar. E aí você não vai ter as dúvidas, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo da suplementação do magnésio, então quais os tipos? Então, por exemplo, eu vou começar com o magnésio de malato. Então, ele vai melhorar a produção de energia, principalmente em fibromialgicos, né? E também ele vai maximizar a produção de energia para quem é praticante de atividade física.
Temos também o magnésio glicil. Então, qual que é a função desse glicil? Uma delas é aumentar a resistência imunológica. A outra é aumentar a energia. E a outra é aumentar a massa muscular e ele vai ter um efeito antioxidante. Então, é bom porque ele vai prevenir o envelhecimento precoce também, tá? E aí, temos também o magnésio treonato. E qual que é a função desse treonato? Ele vai prevenir funções cognitivas, ele vai prevenir o Alzheimer, ele melhora a qualidade do sono, tem a manutenção no estresse e na ansiedade. Então, às vezes você está lá com aquela insônia, pode ser também, se você tem uma ausência lá de magnésio, você vai ter lá insônia. Então, se você coloca o magnésio, né, vai melhorar a qualidade do seu sono. Temos também o magnésio glicina. Qual que é a função do glicina? Melhorar a hipertensão arterial. Ele também melhora a asma, também o estresse físico e mental, melhora a enxaqueca e a depressão. Temos também o magnésio aspartato. E aí, ó, ele vai melhorar o desempenho físico, ele vai melhorar o desempenho dos músculos cardíacos. E aí, a gente também, né, temos também o magnésio taurato. Qual que é a função desse taurato? Ele vai ser um protetor cardiovascular, ele vai ser um preventivo para diabéticos tipo 2 e também para quem tem hipertensão, tá? E aí temos também o magnésio cloreto PA, esse é o mais tradicional e o mais simples, né? Tem um monte de gente que pergunta sobre ele, né? Eu super indico também. Qual que é a função desse magnésio PA? Ele vai tratar dores, principalmente artrite, tendinite, as dores musculares, a redução, e ele também ajuda na redução da cãibra, tá? Então, ó, o que a gente tem que lembrar? Não é uma coisa só que vai fazer o efeito, né? Eu falo assim, a gente tem que ter o equilíbrio, desde uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação sem aditivos inflamatórios, né? A hidratação também, eu sempre falo e bato na tecla, é fundamental para eliminar as toxinas. E aí, automaticamente, quando eu coloco uma suplementação, né, ou de repente na forma do alimento, que é o mais adequado, mas eu preciso de uma dose realmente maior e tem que ser na suplementação. Essa suplementação, ela só vai ter um efeito positivo se você tiver justamente, né, com uma microbiota intestinal, eu falo, desinflamada, né? Então, qualquer coisa que eu vá consumir, que eu quero resultados, eu preciso ter um intestino que ele tem uma boa absorção, porque você tem que lembrar assim, ó, vitaminas e minerais, eu dependo do intestino. Então, quando eu começo a colocar comida, ou seja, combustível mesmo, fibras alimentares, né, automaticamente eu vou melhorar a qualidade desse intestino, tá? Então, olha só. Agora eu vou passar para vocês uma receita, na verdade são duas, tá? Então se vocês quiserem pode dar uma pausa aqui no vídeo, vai lá, peguem lá uma caneta e um caderno ou um papel, que são duas receitas para vocês anotarem, certo? Então vamos lá, ó. Agora eu vou passar para vocês essas receitinhas que eu prometi. Então vamos lá, primeiro a gente vai na linha da comida de verdade. Então, a primeira vai ser uma vitamina de frutas. Então, vou dar as opções aqui. Você pode fazer na versão com banana ou mesmo com abacate. Você que escolhe o banana ou o abacate. Então, vamos lá, vamos para a receita. Você vai precisar de uma banana ou meio abacate, tá? E aí, você vai precisar também de uma colher de sopa de cacau em pó. E também um copo de leite de amêndoas, uma média de 200 ml. Bom, e aí o que você vai fazer? Você vai descascar lá a banana ou pegar o abacate, vai colocar tudo no liquidificador junto com leite e com cacau. Se você quiser adoçar, você pode colocar uma colher de mel orgânico, mas para quem é diabético não pode mel, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai bater tudo isso no liquidificador e vai tomar. E aí a gente vai ter uma concentração ótima de magnésio diariamente, certo? Bom, então vamos lá, agora vamos para a segunda receitinha. Então agora eu vou falar da água dos milagres, tá?
Ela é água dos milagres porque ela vai ter uma função aí diferenciada no nosso organismo. Porque ela vai ter um pH mais alto, então o pH dela vai ser um pouco mais de 10, 11, né? Podendo chegar até 13, depende. Mas a média é de 11 até 13 o pH dessa água. Então ela vai se tornar uma água super alcalina, tá? Então vamos lá, anotem aí. Então para cada 2 litros de água, de preferência, gente, utilizem vidro. Então, garrafa de vidro, jarra de vidro, evita o plástico. Então, você irá precisar de 2 gramas do cloreto de magnésio PA. É o que eu falei, era o mais simples, né? O PA ele vai ter várias funções aí. E aí, você vai precisar também de 2 gramas de bicarbonato de sódio. E também 2 gramas do sal rosa, tá? E lógico que eu vou precisar de 2 litros de água filtrada, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar todos esses ingredientes, vai colocar na água, diluir, vai mexer o máximo que você pode, até dissolver todos os minerais que tá lá dentro, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai manter ele, pode pôr na geladeira se você quiser, mas também pode manter em temperatura ambiente, não vai mudar, tá? E diariamente você vai consumir 1 copo por dia, tá? Uma média de 200 ml já vai ser o suficiente para você ter a ação do magnésio aí no seu corpo, né? Então essa água dos milagres, ela vai ajudar principalmente em dores articulares, né? Bom, então eu vou ficando por aqui, vou deixando um beijão e até a próxima. Tchau!